Assim diz a palavra de Deus. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e do nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo ouviu? Quem tem ouvidos, ouça. Oremos. Pai da eternidade, que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração novamente. Aqui está os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Senhor, abre nossos corações, quebranta com a Tua espada de 2 gumes, abre, faz uma cirurgia no nosso coração nessa noite, faz uma cirurgia na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Faz as Tuas palavras a cada dia nos renovarem, nos revigorarem, para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que nenhum que aqui chegou possa sair desse templo sem ter a certeza que ouviu a Tua voz. Fala, me cala e fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar-nos. Estamos chegando já à reta final da nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estamos na penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Antes de a gente entrar no texto, eu gostaria de trazer para os irmãos aqui um contexto do que vivia aquela igreja. Essa igreja vivia numa pequena cidade de Filadélfia, que tinha um santuário a um deus pagão. Esse deus se chamava Jano. E esse Jano era o deus protetor das portas. Olha só, ele estava inventando deuses para tudo na época. E essa igreja ficava localizada nesta cidade que era adorado o deus Jano. E você vai entender o porquê que Jesus fala das chaves aqui no texto agora. Porque esse deus Jano era protetor das portas, das casas, das pessoas, e o símbolo dele era uma chave. Então Jesus Cristo, ele usa a simbologia da chave, dizendo que quem tem a chave é Jesus, né? E, usando essa simbologia para dizer que esse Deus não tem poder sobre nada, mas só Cristo é quem tem. Essa cidade ficava próximo a áreas vulcânicas, né? Tinha muito vulcão próximo à cidade de Filadélfia, e no ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi totalmente destruída. Não foi por erupção vulcânica, não. É porque
pelo fato dela fazer parte dessa região vulcânica, sempre tinha terremotos na cidade de Filadélfia. E no ano 17 da era cristã, essa cidade veio abaixo, ela foi destruída por causa de terremotos muito fortes. E muitos habitantes daquela cidade de Filadélfia tinham saído de lá para poder morar em outros lugares, né? Com medo de que acontecesse novos terremotos. Mas alguns anos depois, essa cidade foi reconstruída. Ela foi reconstruída com outro nome. Tentaram colocar nela o nome de Nova Cesareia. Porém, esse nome ele não deu certo e volta novamente a ter o nome de Filadélfia. Esse nome dessa cidade, Filadélfia, ele significa amor fraterno. Também significa, diretamente do grego, vem da palavra grega, né, Filadelfos, que significa aquele que ama o seu irmão. Por que essa cidade tinha esse nome? Essa cidade recebeu esse nome porque ela foi construída por um rei. Ele era da cidade de Pérgamo e ele se chamava Átalo II. Essa cidade foi construída no ano 159 a.C. E esse rei, ele amava muito seu irmão, não é? E os dois eram muito apegados um com o outro, e por conta desse rei ter fundado essa cidade, ela leva esse nome de Filadélfia, aquele que ama o seu irmão, amor fraterno. Em tese, o nome da cidade estava muito bem batizada, porque amor, né, é a cidade que deveria amar, e a igreja do Senhor estava fazendo parte ali naquela cidade. É a cidade mais nova dentre as 7 do Apocalipse, porque ela foi fundada em 159 a.C., então ela era bem mais jovem do que as outras. E como a gente está falando das várias interpretações, de algumas interpretações, a interpretação histórica aqui dessa carta da igreja de Filadélfia apresenta essa igreja sendo representada pela igreja do 6º período do cristianismo. Preste atenção, temos 7 igrejas, certo? 7 representa o número da perfeição, o número da plenitude. Essas igrejas representam todas as igrejas de todos os tempos. Então, na interpretação histórica, os teólogos dizem que cada igreja dessa representou um período na história. E a igreja de Filadélfia representa o período do grande avivamento que houve na história do cristianismo. Esse avivamento começou de uma forma mais veemente no ano de 1750 a 1900 depois de Cristo. Esse período, irmão, foi o período que o cristianismo mais cresceu no mundo, entre 1750 a 1900. Foi o período que a igreja mais cresceu. Por quê? Porque nessa época foram levantados grandes homens de Deus, grandes avivalistas, homens que deram suas vidas, homens e mulheres que deram suas vidas pelo Evangelho, que ganharam milhares e milhões de almas para Cristo. Entre eles, também tiveram vários movimentos evangélicos. Por quê? Lembre-se que até o ano 1517, do ano 312 até o ano 1517, a Bíblia ela foi contida. Não era todo mundo que tinha uma Bíblia. A partir do ano 312, quando é fundada a Igreja Católica Apostólica Romana, ela pega para si a palavra de Deus, e agora, no momento em que ela era lida em público, ela não era lida em português, como nós estamos lendo hoje. Ela era lida em latim. Então ninguém entendia nada.
E o sacerdote, quando fazia o momento de devoção a Deus, durante todo o momento ele ficava de costas para as pessoas, porque as pessoas estavam ali simplesmente para assistir a algo que estava sendo feito entre o sacerdote e Deus. Então a Bíblia era algo inacessível, não tinha como acessar a palavra de Deus entre esses anos de 312 a 1517. O que é que acontece em 1517? A reforma protestante. Aí é quando Deus levanta Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e vários outros servos de Deus, que eles agora pegam a Bíblia, começam a traduzir a Bíblia para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a essa palavra. Milhares e milhões de pessoas morreram e queriam ter acesso simplesmente para ler um versículo desse, que você já leu tantos hoje. Então, a partir do ano 1517, começa a se traduzir a Bíblia. Depois desse período que nascem as igrejas batistas, né? Depois desse período, cerca do ano 1608, 1612 em diante, nasce ali os primeiros batistas, que vieram dos puritanos, que eram os irmãos que queriam purificar toda a igreja simplesmente na palavra de Deus, queria colocar a palavra de Deus acima dos dogmas religiosos, purificando a igreja, assim chamados de puritanos. Nós viemos deles também. Então o que é que acontece? A partir desse ano, começa ali a palavra de Deus a ser difundida, muitos missionários começam a ir para os campos. Os missionários saíam da Europa, iam para os Estados Unidos, fundando igrejas, missionários que foram para tribos indígenas. Tem relatos de missionários nessa época que eles morreram sendo apedrejados pelos índios e pregando o evangelho para eles. Veja que grande avivamento Deus trouxe nessa época. Então, a igreja de Filadélfia representa esse período. Por quê? Daqui a pouco, quando a gente entrar no texto, você vai entender. Mas, ainda falando desse período do grande avivamento da igreja, eu gostaria de destacar alguns missionários e alguns movimentos, que depois você pode até ler e estudar para se aprofundar mais. Nesse período do grande avivamento, nós tivemos o movimento pietista. Eu não vou explicar cada um, mas fica para próximas mensagens, tá? Tivemos o movimento dos morávios, que foi um grande avivamento que houve na Europa. O movimento metodista também foi a época de grandes avivalistas missionários, como por exemplo, Jonathan Edwards, um grande missionário, um grande avivalista, John Wesley, um pregador que deu a sua vida pelo Evangelho, George Whitefield, William Carey, Charles Finney, Charles Spurgeon, enfim, muitos homens e mulheres nesta época, eles largavam tudo, saíam dos seus países, iam para uma nova nação e começavam a falar de Jesus, e ali começavam vidas a se converterem, igrejas a crescerem, e aí esse avivamento também chega aqui no Brasil. Os batistas sul-americanos, da América, nos Estados Unidos, os batistas do sul, vêm aqui para o Brasil, fundam a primeira igreja batista do Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, que nós fizemos aí 150 anos, né? Este ano, e o ano passado, ou este ano, e aí a igreja batista traz um grande avivamento também para o Brasil, mas tudo isso começou lá de trás. A igreja de Filadélfia, segundo alguns teólogos, representa a igreja do avivamento.
uma igreja avivada. Não era uma igreja que só estudava, era uma igreja que vivia e praticava o que aprendia na palavra de Deus. Essa era a igreja de Filadélfia. Por quê? Segundo muitos estudiosos, ela representa esse período da era cristã. Nós vamos entrar no texto agora. Acompanhe junto comigo, por favor. Não feche sua Bíblia. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Perceba que Jesus se apresenta a cada igreja do Apocalipse de uma forma diferente. Aqui ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Nós já vimos que a cidade de Filadélfia tinha esse falso Deus, chamado Jano, e ele era o Deus que era representado por uma chave, não é? Era representado por uma chave. E quando Jesus se apresenta para essa igreja, ele diz que ele tem a chave de Davi. Davi é um referencial de o maior rei do Antigo Testamento, fiel, homem segundo o coração de Deus. Jesus Cristo está dizendo aqui para essa igreja que ele é quem abre portas, ele é quem fecha portas, ele é que tem o poder nas mãos, e não os falsos deuses. E mais, ele diz que ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Você entendeu? Amém? Amém. Jesus abre, quem é que fecha? Jesus fecha, quem é que abre? Irmãos, isso aqui, só essa frase que Jesus disse, eu já poderia ir para casa feliz da vida, porque eu sei que o meu Jesus é quem cuida de mim. Eu sei que o nosso Jesus é quem cuida das portas dessa igreja. Não é nenhum falso Deus, não. Jesus abre e ninguém fecha. Jesus abriu as portas dessa igreja um dia e ninguém fechou. Jesus abre em todas as áreas da nossa vida. Jesus abre uma porta de emprego. Quando ele abre, ninguém fecha. Jesus abre uma oportunidade. Quando ele abre, ninguém fecha. Jesus abre nosso entendimento para compreender a palavra. Quando ele abre, ninguém fecha. Agora também tem o outro lado. Jesus também fecha portas. E quando ele fecha portas, também ninguém abre. Então, se Jesus fechar uma porta, trazendo para uma aplicação espiritual, se Jesus fechar qualquer porta, irmão, para você, não queira abrir, não. Se Jesus fechar uma porta para você, não queira abrir, porque se você abrir, você vai se deparar com algo terrível. Se Jesus abrir a porta, vá tranquilo. O grande problema é que muitas vezes nós queremos abrir as portas que só Jesus abre. E muitas vezes nós queremos fechar as portas que só Jesus fecha. Ele está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia, minha igreja. Jesus tinha orgulho dessa igreja. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Minha igreja. Vocês não estão aonde estão por acaso. A porta que eu abri não foi por acaso. E a porta que eu fechar também não é por acaso. Aceite o meu desígnio. Aceite a minha vontade. Eita, coisa difícil, hein?
difícil. É muito difícil quando a vontade de Deus ela vai de encontro contra a nossa vontade. Quando a porta que a gente quer que esteja aberta está fechada, e a gente luta, e a gente se desespera muitas vezes, mas Deus está dizendo: eu é quem tenho a chave de Davi, ela está na minha mão, ela está comigo. Descansa em mim. No versículo de número 8, o Senhor Jesus continua falando para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e tu não negaste o meu nome. Jesus disse que ele tem as chaves que abre e fecha, mas para essa igreja de Filadélfia, ele dá uma ótima notícia. Ele diz: eu conheço suas obras e saiba que eu coloquei diante de você uma porta aberta. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas Ele está falando comigo. Deus tem uma porta aberta para a gente. Se alegra. Se alegra. Se Ele tem as chaves na mão e se Ele abriu essa porta, significa que ninguém vai fechar. E que na hora e que no tempo certo, nós iremos entrar por essa porta. Pode chamar um guindaste, que ele não fecha essa porta. Jesus está dizendo para essa igreja aqui: eu conheço as tuas obras, igreja, eu sei. E Jesus se orgulha das obras dessa igreja. Dentre as 7 igrejas, só 2 não foram repreendidas por Jesus: Filadélfia, e quem lembra da outra? Esmirna. 7 igrejas, só 2 Jesus só elogia, Jesus só parabeniza, Jesus se orgulha dessas 2 igrejas, Filadélfia e Esmirna. Ele diz: olha, eu conheço muito bem as suas obras, eu sei que eu tenho colocado dentro de você essa porta aberta, ninguém vai fechar não. Eu sei que você tem pouca força. Nossa, isso aqui mexe demais comigo, irmão. Super crente, levantem a mão, por favor. Crente que nunca ficou com pouca força, levante-se, fique de pé, levante a mão, porque eu quero ser igual a você. Eu não sei qual é a receita, porque tem momento que minha força, meu irmão, você está olhando para um pastor, mas eu estou dizendo a você, tem momento que minha força vai se embora. Momento que eu olho para dentro de mim e digo: Deus, me socorre. Igual o salmista vai dizer, né? Apressa-te, Senhor, e me socorrer. Jesus está dizendo para essa igreja: eu conheço suas obras, mas eu também sei que você tem pouca força. É uma igreja fraquinha. Quando eu leio essa palavra, eu me lembro da afirmação que Paulo diz: porque quando eu sou fraco, aí eu estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha. Seja fraco, irmão. Não queira ser forte, não. Não queira ser forte, não. Seja fraquinho, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nesse momento aí. No momento do choro, o poder de Deus se aperfeiçoa. No momento da dor, o poder de Deus se aperfeiçoa. No momento do sofrimento, da angústia, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós.
ele continua dizendo: mesmo sendo fraco, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste. Irmãos, fraqueza não é sinônimo de apostasia, não. Fraqueza não é sinônimo de apostasia. Fraqueza é sinônimo de cristão que é aperfeiçoado por Cristo Jesus. Lembra de Jó? Era o homem mais poderoso, mais rico da terra. Chega um momento que Jó se transforma no homem mais fraco, cheio de lepras no corpo inteiro, tirava com caco de telha. Um homem que saiu de tudo para o nada, mas o poder de Deus se aperfeiçoou naquele momento ali. Conta-se uma história bem conhecida, eu acho que os irmãos já ouviram, de um cristão que estava com uma cruz muito pesada. Ele ia fazendo o caminho com o seu colega, o seu amigo que também era cristão, e os dois andando. Ele disse: mas irmão, minha cruz está tão pesada, eu não vou aguentar chegar lá não, eu vou cortar um pedacinho da cruz. Rapaz, não faz isso, leve a sua cruz até o fim. Aí ele: não vou aguentar não. Ele corta um pedacinho da cruz, ficou mais maneira, e já vai lá, tá maneira. Com o passar do caminho, ele começa a achar a cruz pesada de novo. Rapaz, ficou pesada de novo, o cansaço aumentou, eu vou cortar outro pedaço. Ele corta outro pedaço da cruz. Quando chega próximo ao final, quando chega no destino, a cruz está só um cotoquinho, ó. Para poder passar naquele grande abismo, é necessário que seja colocado a cruz, para ele passar por cima, pela madeira da cruz. E quando aquele cristão olha para a sua cruz, ele vê que ela não vai dar. Ele estava nas portas da cidade celestial, mas não vai dar, porque ele abriu mão de carregar a sua cruz. Jesus disse: aquele, pois, que quiser vir após mim, tome sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Todo mundo aqui tem uma cruz. Eu estou olhando para vocês e estou imaginando uma cruz na cabeça de cada um de vocês. Estou imaginando sobre a cabeça de vocês a cruz que vocês carregam. Mas eu sei que cada um tem a sua. Alguns carregam uma mais pesada, outros carregam uma mais maneira, outros carregam uma cruz maior, outros menor, mas todos têm a sua cruz, e cada um carrega segundo as suas forças permite carregar. A Bíblia diz que nenhum de nós seremos provados mais do que a gente consegue. Jesus só permite que a gente passe pela prova que a gente consegue suportar. Ele nunca permite que a gente passe mais. Mas eu quero dizer para você: carregue. Carregue sua cruz. Porque um cristão verdadeiro, ele vai com a cruz até o final. O final da caminhada com certeza será glorioso. Não tenha dúvida disso. Jesus diz àquela igreja que aquela igreja tinha pouca força. Entretanto, ela guardou a sua palavra e não negou o seu. O que é que diz João 17:17? A gente decorou esses dias. João 17:17. Santifica-os, a tua palavra é a verdade. Ele disse aqui: você guardou a minha palavra no seu coração. Irmãos, quando você estiver fraco, abatido, triste, oprimido, sendo provado,
Guarde a palavra de Deus no seu coração. Dessa forma você nunca irá negar o Senhor Jesus. Guarde. Lembre-se das promessas de Deus. Verso 9, a Bíblia continua dizendo, Jesus diz: eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. A igreja de Filadélfia, como as outras igrejas do Apocalipse, estavam rodeadas de falsas igrejas, né? Falsos judeus que perseguiam as igrejas. E Jesus está dizendo a ele que a sinagoga de Satanás, ou seja, esses falsos judeus, eles iriam prostrar-se aos pés da igreja de Filadélfia e reconhecer que Cristo amou essa igreja. Irmãos, isso me traz uma grande lição. Quando a gente serve a Deus com fidelidade, como Filadélfia serviu, quando a gente serve a Deus com amor, quando a gente ama nossos irmãos, quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ama a Deus acima de tudo, quando a gente serve a Deus com sinceridade, irmãos, até os nossos inimigos reconhecem que Deus nos ama. Eu não gosto de fulano não, mas Deus é na vida dele. Não vou com a cara desse ciclano não, mas Deus é na vida dele. Deus cuida dele. Deus livra, Deus guarda. Até os nossos inimigos, quando a gente tem sinceridade no coração. Eu não estou falando de cristianismo de aparência não, estou falando de essência. Eu estou falando de uma pessoa que no culto ela é uma coisa e lá fora ela é exatamente igual como ela é no culto. Eu estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa que nasceu de novo, foi regenerado. Eu estou falando de uma pessoa que recebeu, que foi selado e batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de uma pessoa que não vive mais, mas Cristo vive nela. Até os inimigos olham e reconhecem o brilho de Jesus, como a gente estava falando no culto agora, o brilho de Cristo na vida de um verdadeiro cristão. E era isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Filadélfia. Aqueles inimigos do cristianismo, aqueles que se declaram judeus, aqueles que mentem, Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia: não precisa você fazer nada com eles, eu vou fazer eles ir até você e reconhecer que eu te amo, que eu te guardo, que você é um servo fiel. Irmãos, quando alguém faz um mal para a gente se esquece que Jesus Cristo é quem nos guarda. Muitas vezes a gente se esquece disso. E a gente quer fazer algo segundo as nossas próprias forças. Jesus está dizendo assim: eu vou fazer eles reconhecer. Os perseguidores do Evangelho vão reconhecer. Como Jesus amava essa igreja, irmãos. Como Jesus amava essa igreja. No versículo 10 ele continua: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar. Aqui Jesus faz uma referência à grande tribulação, né? Que virá sobre o mundo inteiro. Ele está dizendo: eu vou te guardar. A palavra grega aqui, para essa palavra guardar, ela tem um sentido de manter a pessoa firme. Ela não tem um sentido de tirar da provação, tá? Guardar aqui não é tirar o crente da provação
levou para o céu. Não, guardar aqui é, mesmo passando pela tribulação, a pessoa vai ficar firme, porque ela é guardada por Cristo Jesus, independente da circunstância que ela passa. A prova é tão tal que essa igreja estava sendo perseguida e Jesus aguardou. O amor de Jesus Cristo é assim, ele nos guarda de todo o mal. No verso 11, Cristo continua: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus, ele está dizendo: olha, não ache que eu estou demorando, não. Na hora certa eu vou voltar. Conserva o que você tem, guarda o que você tem. Você já viu aquele crente que começa com todo vapor, mas depois fica no caminho? Começa com tudo, chega num determinado momento, ele é apertado por um lado, por outro, o inimigo joga muitas tentações e a pessoa não conserva a palavra no seu coração. Jesus estava dizendo para essa igreja aqui que ela guardou a palavra dele, por isso que Jesus ia guardar ela. Guarde a palavra de Deus em seu coração, conserve para que ninguém tome a sua coroa. Esse é o recado que Jesus deu à igreja. Vocês estão indo bem, vocês estão sendo guardados, vocês estão com amor na obra. Eu tenho uma porta aberta para vocês, tenho muita coisa maravilhosa para fazer nessa igreja de Filadélfia, mas a igreja não pode de maneira nenhuma deixar de conservar a minha palavra. A igreja não pode deixar de guardar a minha palavra em seu coração. Quanto tempo você separa para ler a Bíblia por dia? Não responda. Quanto tempo você separa para ler a Bíblia na semana? Qual é o dia que você faz o culto doméstico na sua casa? Com seus filhos, com sua esposa? Eu estou pregando para mim também, viu? Como é que você vai guardar a palavra de Deus desse jeito? Se você só toma leite no domingo, o pastor já traz a receita pronta, o bolinho pronto, o recipiente tudo mastigadinho está aqui. Tome, ovelhinha, toma leite. Está mastigado, está prontinho. Mas você precisa comer comida sólida. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus, para Deus falar entre você e Ele. A pregação é essencial, sem sombra de dúvida. Mas a maior mensagem é aquela que Deus fala diretamente com você. Se você não tiver uma vida de alimentação sólida, você vai ficar desnutrido, você vai morrer espiritualmente. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses avivalistas que nós citamos aqui, eles dedicavam sua vida inteira para orar, jejuar e ler a palavra. Orar, jejuar, ler a palavra. E aí quando eles pregavam era uma bomba atômica, não tinha quem segurasse. Mas não era de grito, de espanto, não.
era porque cada palavra que eles falavam vinha carregada com a presença do Espírito Santo de Deus. E as pessoas, quando escutavam, elas não resistiam à graça. Elas não aguentavam a graça de Deus. De tanta, sabe, de tanta busca pelo Senhor. Você quer saber a intimidade com Deus que uma pessoa tem? Uma forma muito boa da gente saber, preste atenção no teor das suas palavras. O teor das palavras do cristão vai entregar o que está no seu coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o cristão fala muito da Bíblia, o coração dele está cheio da palavra de Deus. Se um cristão fala muito de política, o coração dele está cheio da carnalidade da política. Se o cristão fala muito de um determinado assunto, é porque a Bíblia está sendo deixada de lado. Jesus está dizendo: conserva o que tem. Filadélfia e Esmirna foram igrejas elogiadas, não receberam nenhum carão santo, só elogio santo. Mas Jesus ainda disse: conserve, viu? Cuidado para não fazer como Sardes, a vizinha ali, ó, Sardes, que tinha o nariz empinado, que era uma igreja muito autoritária. Cuidado para não fazer que nem a outra vizinha ali, Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Cuidado, né? Cuidado para não fazer como as outras igrejas, como Pérgamo, como Tiatira, que foram repreendidas pelo Senhor. Jesus está dizendo na Filadélfia: conserva esse jeito aí, esse jeito que você tem, conserve. No verso 12, Jesus continua dizendo à igreja de Filadélfia: ao vencedor eu falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus. Jesus disse que ia fazer dessa igreja uma coluna no santuário de Deus. Olha só, nós temos aqui nessa igreja duas colunas, aqui, perto da porta. Para que servem essas colunas? Para ajudar a sustentar a plataforma da igreja. Jesus está dizendo com aquela igreja de Filadélfia que as igrejas que vencerem, elas seriam uma coluna de sustentação. O que é que Jesus quer dizer com isso? Um crente fiel, ele é uma coluna de sustentação para os outros crentes, porque o exemplo fala muito. O exemplo da igreja de Filadélfia iria falar e fala até hoje muito para a nossa igreja aprender, para a gente aprender. Ela é uma coluna de sustentação também para a nossa fé, porque ela foi fiel e nós seguimos o exemplo de sua fidelidade. Um servo fiel, ele serve como uma coluna de sustentação, como um exemplo, como Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Agora, quando a coluna está toda rachada, quando a coluna está toda torta, mal feita, o que é que acontece? Vai desmoronar tudo. Você acha que Jesus vai colocar uma coluna toda torta para servir de sustentação, para servir de exemplo para os outros? Primeiro, essa coluna precisa toda ser bem construída,
consertada, bem segura, para ela poder sustentar a plataforma. Se ela não tiver segurança, vai derrubar tudo. Da mesma forma, é um cristão, um crente em Jesus Cristo que não tem exemplo. As pessoas vão olhar e dizer, gente, fulano é crente? Assim? Está sustentando o quê? Jesus estava dizendo aqui para essa igreja, olha, aquele que vencer, ele vai ser uma coluna no santuário de Deus, na casa de Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Que coisa linda! A marca de Deus vai estar sobre todos aqueles que vencerem, sobre os cristãos verdadeiros, sobre os regenerados. A marca, o nome de Deus, o nome da cidade santa que desce do céu. Nós vamos ser marcados, nós vamos ter gravados esse nome em nós. Nós vamos ser agora propriedade, né? Já somos, mas quando entrarmos no céu seremos ainda mais propriedade exclusiva de Deus. Essa nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Nós vamos receber 3 marcas: o nome de Deus, o nome da cidade e o novo nome de Jesus. Nós vamos receber a marca de Deus em nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouviu, digam amém. Amém. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Filadélfia não tinha do que se envergonhar. Uma igreja que Jesus se orgulhava dela, era uma igreja do amor. Mas não era uma igreja do amor como as igrejas do amor de hoje. Era uma igreja de fato que vivia o verdadeiro amor, com obras, com atitudes. Era uma igreja que o amor era fraternal, que se preocupavam uns com os outros, que ligavam uns para os outros. Se na época tivesse o telefone, né? Que ia lá na casa do irmão, que ia saber como ele está. Nós aprendemos aqui em cada verso pelo menos uma lição. No versículo 7 a gente aprende que Jesus Cristo tem as chaves do reino dos céus e que é Cristo que tem todo o poder, que abre portas e fecha portas, mais ninguém, só Jesus. No versículo 8 nós aprendemos que mesmo com pouca força, nós não podemos negar o nome de Jesus de forma alguma. Pastor Renato, eu estou fraco na fé, mas não negue, o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. O poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Suporte na fraqueza, porque Deus vai fazer você se fortalecer e você vai ter mais força para suportar outra prova maior, e Deus irá fazer de você uma coluna de sustentação para muitos crentes. O seu exemplo vai falar muito. Verso 9, nós aprendemos que quando a igreja é fiel, até os ímpios reconhecem que Cristo ama aquela igreja. Até os ímpios reconhecem. No versículo 10, nós aprendemos que quando guardamos a palavra de Deus, somos guardados das tribulações da caminhada cristã. Eu não quero saber quanto você tem guardado no banco. Eu não quero saber quantos bens você tem, quantas casas, carros você tem. Eu quero saber se esse aqui é o seu maior tesouro. Eu quero saber se esse aqui
é o seu maior tesouro. Porque Jesus disse assim: aonde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus disse que ia guardar aquela igreja, porque aquela igreja tinha guardado a sua palavra. Juntai, pois, tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não vem e nem corrói. Irmãos, ame essa palavra. Se eu tiver uma palavra como para dar aos irmãos vinda de mim nessa noite, seria: ame essa palavra com tudo que você tem, com tudo que você é. Se alimente dessa palavra. Você só não vai ser enganado se você amar essa palavra, porque quem não lê a palavra de Deus é muito fácil de ser enganado. O diabo é o pai da mentira. Ele enganou até a terça parte dos anjos, quanto mais eu e você. Ele tentou até enganar Jesus com a própria palavra, né? Se joga aqui, porque os anjos vão te sustentar. Ame a palavra, seu maior tesouro é a palavra. No versículo 11, nós aprendemos que nós devemos continuar com a doutrina de Cristo, firme, conservando, para que nós não possamos perder o nosso galardão. Coroa aqui é honra, viu? Galardão. Siga firme, não abra mão da doutrina de Jesus Cristo. No verso 12, aquele que vencer, viverá para sempre na presença de Deus, na nova Jerusalém. Nós aprendemos que a nossa casa não é essa. Nosso tesouro não está aqui, e nem tampouco esse mundo vai nos abrigar na eternidade. A nossa casa é o céu. Finalizando aqui no versículo 13, Jesus usando a mesma expressão para todas as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje à tarde, eu conversando com a minha amada esposa sobre essa expressão, a gente estava falando sobre essa palavra e a gente chegou numa conclusão de que sempre Jesus repetindo essa expressão, ele estava dizendo à igreja que a responsabilidade agora era da igreja, porque ele está dizendo: se tem ouvidos, quem tem, escute. Ouvir a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque ao ouvir a palavra de Deus nós podemos tomar duas atitudes: obedecê-la ou rejeitá-la. Se nós temos ouvidos, se nós ouvimos o que o Espírito acabou de nos dizer, nós temos que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que nós possamos seguir o exemplo da igreja de Filadélfia. É uma igreja fiel, uma igreja amável, uma igreja que não se desviava da doutrina, era uma igreja que tinha boas obras diante de Cristo. Por isso Jesus fez promessas, disse que a porta estava aberta, tinha uma porta aberta, disse que iria colocá-la como sustentação, coluna, e disse ainda que aquela igreja, que ela iria fazer parte da nova Jerusalém. Que nós possamos aprender com essa igreja e que nós possamos seguir esse belo exemplo da igreja de Filadélfia. Amém? E a PIB Jardim Maranguape possa ser aí a PIB de Jardim Maranguape, Filadélfia. Né? Possamos ser assim, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor.
Nós vamos orar. Majestoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, nessa noite, mais uma vez, falou no nosso coração. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis, como Filadélfia foi. Ajuda-nos a ser amáveis, como ela foi. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua obra com muito amor. Muito amor. Abençoa essa igreja, Senhor. Que durante todas essas mensagens das 7 igrejas do Apocalipse, que a nossa igreja ela possa crescer espiritualmente, aprendendo com cada igreja dessa. Abençoa-nos, nos dá uma semana maravilhosa de paz, para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, e que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que as divinas consolações do Espírito de Deus, seja sobre todos nós, sobre a primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape, sobre o bairro de Maranguape, e até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, Jesus te abençoe. Amém, que assim seja. Pode sentar, meus irmãos. Estamos chegando ao final desse culto. Terça-feira a gente tem as escolas de missões. Quarta-feira, culto de oração. Dê uma olhada lá na escala, tá certo? A escala está no grupo da igreja. Sexta-feira a gente está fazendo as visitas na sexta e na terça. Os dias que a gente está fazendo visita. No sábado a gente tem o culto matutino, bem cedinho, no canal do YouTube da igreja. Às 8h30 nós estamos aqui para podermos realizar mais uma vez o culto lá na Avenida Brasil. Venha conosco, vamos cultuar a Deus, ganhar almas para Jesus lá. O trabalho está sendo uma verdadeira bênção, bênção do céu mesmo. Todo sábado. A gente está vendo essa semana para fazer o trabalho na 112 também. Agora vamos ver se será no sábado ou no outro dia, para ver se a gente consegue firmar também o ponto de lá. Tá? Mas durante a semana a gente coloca direitinho lá no grupo. Tá bom? Se vai ser ou na 112, ou lá, ou nos dois, né? Quem sabe? No domingo a gente tem nossa assembleia, irmãos, tá bom? Então os membros da igreja venham domingo de manhã, não falte a assembleia, tá certo? Domingo pela manhã, à noite temos o culto com a ceia do Senhor. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um, faça uma oração silenciosa e se despeça em paz dos seus irmãos.